tarde a todas e a todos. Parece que a gente está na Inglaterra, porque estamos começando exatamente às 17 horas, que é interessante, é bom a gente respeitar o nosso tempo e o tempo dos outros. É com grande satisfação que eu cumprimento a todos nessa abertura do projeto, e eu diria que é um projeto experimental, né? E a gente vai aperfeiçoar aos poucos, inclusive com a sugestão dos frequentadores do nosso ponto. Essa ideia de fazer uma tribuna livre é uma ideia antiga, antes da pandemia da Covid, de termos um local dentro da universidade onde a gente pode discutir os problemas da sociedade, os problemas da nossa cidade, da nossa capital, do Brasil e do mundo. Então, todos os temas que considerarem importantes nós podemos discutir. O senhor Brasil está chegando, nosso diretor do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinar. Estou aqui contando uma história da Tribuna Livre. E nós temos uma parceria já de muitos anos com a União Planetária, através do Grupo de Estudos do Futuro, e eu aproveito para cumprimentar o senhor Fernando Paulino, que é o coordenador do Instituto do Futuro, o vice-governador do de Camargo. E temos em presença de Roque Miranda, que é um dos líderes da Ferbarrai aqui do Brasil, outras, a gente vai se conhecendo, o senhor Sérgio Atulha, eminente educador, ex-professor da UNB, agora da Católica do Brasil. E essa ideia, como eu disse, surgiu dentro do movimento 2022-2030 do Brasil e o meio que queremos, estabelecer na universidade um local onde a gente pudesse discutir livremente, aceitar a opinião dos outros, num diálogo que seja ético, seja construtivo, que muitas vezes é difícil em certos segmentos sociais. E a ideia era ter um local, ter um programa, né, e a gente pensou inicialmente em fazer diariamente, nesse horário de 5 às 6h30 da tarde, que aproveitaria os alunos do diurno e do noturno, e seria um espaço não só frequentado pela comunidade universitária, mas um espaço aberto a qualquer cidadã de Brasília. Não há ingresso, não há taxa, não há nada. E depois o Igor vai dar a ideia das regras que nós pensamos, que elas também são experimentais, no sentido da gente poder fazer esse diálogo. E não haveria um local mais simbólico que esse memorial Darcy Ribeiro, que é um dos pilares da concepção da Universidade Brasileira. E o Ulisses Hegel maneja esse café misto utopia, e não poderia haver um nome melhor para esses objetivos dessas conversas e que pensar nas utopias. Né? E desde que a gente chegue lá, a gente se aproxima delas, extremamente importante. De maneira que eu dou as boas-vindas a todos. Esse evento é uma parceria
da União Planetária com a UNB, por parte da UNB, o Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, oceano, e depois a gente divulgar algumas regras de comportamento durante o diálogo, a gente passará efetivamente a começar a tribuna livre. Eu passaria a palavra para o nosso caro humanista, presidente honorário da Mário, primeiro da Comissão Profissional, depois o Ulisses, Mário, eu falei, o diretor do CEAN, e o Ulisses é o presidente honorário da União Planetária. Então, boas-vindas a todos. Obrigado, professor Isaac, nosso companheiro nessa caminhada, nosso conselheiro do CEAN, esteve presente na fundação do CEAN. Para aqueles que estão aqui, eu dou as boas-vindas em nome da Universidade de Brasília, em nome do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares. Agradeço a generosidade da União Planetária nessa parceria e gostaria também de, na figura do professor Teixeira, cumprimentar a todos e a todas que estão aqui presentes. O professor Teixeira é membro muito querido de um dos núcleos que está sendo formado por 37 núcleos, e 3 núcleos estão apoiando mais diretamente essa parceria, que é o Núcleo de Estudo de Cultura, que está o professor Fernando, o professor Murilo também, nosso professor Tico no CEAN, um grande colaborador. Importante dizer que todos esses professores são voluntários do CEAN, Núcleos de Estudos Avançados Multidisciplinares, que trabalham principalmente também com professores voluntários. Eles têm as suas ocupações nos seus departamentos, nos seus institutos, mas trabalham voluntariamente em pesquisas muito importantes, todas elas de cunho multidisciplinar, interdisciplinar, transdisciplinar, procurando levar a universidade ao futuro, a um futuro mais promissor. E o outro núcleo é o NEP, Núcleo de Estudos da Paz e dos Direitos Humanos, e o outro núcleo, que também dá um apoio a esse projeto mais diretamente, não significa que todos os outros não deem esse apoio, é o CAFé, o núcleo do estudo da interconexão de ciência, arte, filosofia e espiritualidade. As 4 faces dessa pirâmide que acreditamos seja importante para que a gente realmente dê o salto civilizatório que nós necessitamos urgentemente para não dar um salto em volume d'água, em volume todo, né? Esse projeto é um projeto exatamente que ele compactua, ele estimula esse salto civilizatório que nós precisamos dar. O projeto da Tribuna Livre, a Tribuna Livre pela paz, pelos direitos humanos, pelo amor, pela unidade, pela compreensão. Isso é muito importante, que aqueles que vêm aqui colocar as suas palavras, né, sejam instruídos que esse é o intuito do projeto. Então, eu não vou estender muito, eu peço desculpas, porque vou ter que me retirar intempestivamente, tenho um outro compromisso, às 8 horas, e tenho que estar lá, não é tão perto daqui. Então, eu agradeço mais uma vez a presença de todos, em nome da reitora, da Universidade de Brasília, do CEAN, de todos os seus núcleos, e gostaria de vê-los aqui sempre, né? Talvez hoje seja decidido um melhor dia para nós fazermos inserindo essa tribuna para participarem desse evento que tão forte, tão singelo, né? E enquanto por aí estão plantando a guerra, nós vamos começar a plantar a paz. Beijo.
Bem, eu penso que hoje é um dia memorável, porque nós temos um grupo relativamente pequeno, mas da mais alta qualidade, e num projeto do mais alto significado. E é um assunto que a gente precisa examinar com profundidade. Evidentemente, nós não podemos deixar de perceber que a humanidade, em questão de relações humanas, ela ainda está muito deficiente, muito carente. Ela teve uma evolução tecnológica com mais alto significado, que deve ser aplaudido, mas esse conhecimento técnico, esse desenvolvimento técnico, sem o correspondente desenvolvimento dos valores humanos, da ética, da dignidade, elas podem até ser prejudiciais à sociedade. Hoje nós temos uma técnica que consegue desenvolver armas de destruição do mais alto quilate, mas a humanidade ainda passa por problemas tão graves, tão sérios, com pessoas passando fome, com pessoas passando necessidade, e que nós temos que parar para pensar isso com cuidado. Evidentemente, é preciso fazer alguma coisa. Evidentemente. E quem tem a maior capacidade de fazer alguma coisa? As mentes mais brilhantes, tudo aparece. E é por isso que eu aqui vejo vários companheiros de cabelo brancos que são tão importantes, porque nós mais idosos, nós temos uma experiência que nos permite perceber a importância de tomar atitudes e uma ideia, pelo mínimo, razoável do que é preciso fazer. Uma ideia razoável de espera. Nós vamos esperar que isso caia do céu? Não vai cair do céu. Isso vai ter preciso, é necessário que as mentes mais brilhantes da humanidade, unidas, pensem com profundidade de entender as raízes da violência, as raízes dos problemas humanos, as raízes da fome, as raízes da miséria e como é possível superar isso. Nós vivemos uma época em que a ciência tem tido um papel fundamental e que é preciso aplaudir muito, especialmente desde os iluministas, quando, no século da razão, pelo raciocínio, pela lógica, puderam enfrentar aquela mentalidade obscura que existia anteriormente, uma mentalidade de dogmas infundados e que estavam tão inseridos na sociedade, tão inseridos, que permitiam que ocorressem as coisas mais absurdas, as coisas mais indignas, mais indecentes acontecessem, em que quem não concordasse com aqueles dogmas estava sujeito a ser queimado vivo na estaca em praça pública, como foi feito com Jordan. Então, nós vivemos um período em que havia uma ignorância total, e foi preciso que os iluministas, que se caracterizavam por mentes sábias, que se caracterizavam por mentes humanistas, amorosas, mentes cheias de coração, pudessem trazer ao mundo de mostrar
que, pela razão, aqueles dogmas estavam todos errados. E daí nós tivemos esse século da razão. Agora aconteceu um problema. É que ao mesmo tempo em que foi possível mostrar isso, também aconteceu que houve um descrédito nas religiões, um descrédito do pensamento filosófico religioso, e que a ciência, pelo menos naquele período, se encaminhou muito para ser uma ciência materialista. Foi um avanço gigantesco, mas um avanço parcial. Nós tivemos um período belíssimo do iluminismo, mas nós estamos precisando de um salto quântico para um novo período iluminístico. Porque a razão, a ciência fria, elas não são humanas, não cuidam do aspecto humano. E ao não cuidar do aspecto humano, elas se tornam cruéis. E então nós vemos o absurdo que chegou até nós da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, e hoje às beiras, se não, já começaram uma Terceira Guerra Mundial. E aí nós vemos que a razão fria da ciência, apesar da sua importância, ela é insuficiente para enfrentar os problemas da humanidade. E aí eu me lembro sempre que os seres humanos têm dois hemisférios centrais principais, o hemisfério da razão e o da sensibilidade, e que ele desenvolveu bem esse hemisfério da razão, mas não desenvolveu bem o hemisfério da sensibilidade. E nós precisamos de um novo período iluminista de razão e sensibilidade. Como foi possível se ter o primeiro período iluminista da razão? Pelas mentes sábias que enfrentaram dificuldades. Jordano Bruno foi queimado vivo. Galileu teve que renunciar a tudo aquilo que ele sabia que ele renunciava. E todos aqueles grandes pessoas, que na verdade não eram muitos, isso é importante, não eram muitos, era uma elite. Se nós vamos contar os nomes dos iluministas, nós vamos começar a falar de Diderot, d'Alembert, mas daqui a pouco não tem mais nome para falar, não. Nós vamos ver que era uma elite. E eu acho que a elite de hoje, pensando nisso, eu vejo essa elite aqui, tem a capacidade de enfrentar a situação em que vivemos e de mostrar que o mundo precisa de humanidade. Uma pessoa muito culta, muito preparada, muito inteligente, mas sem caráter, é um dano para a sociedade muito grande. E onde é que está esse item caráter? Onde é que está isso? Como é que a gente pode tratar disso? Na verdade, as universidades têm tratado disso. Têm tratado tanto que temos carreiras de pedagogia, de educação, de filosofia, e uma série delas. Tem um número grande de carreiras. Mas se vê que tem sido insuficiente o que foi feito até hoje. Não merece críticas, mas merece perceber que é preciso dar um passo a mais. É preciso dar um passo. É preferível um ser humano analfabeto, mas digno, do que um ser humano muito culto, muito preparado e sem dignidade, sem caráter, sem amor. E aí é preciso que a gente faça um estudo mais profundo de encontrar uma ciência da paz. Uma ciência, como ciência. E por que ciência? Porque é fácil compreender que existe uma lei de causa e efeito. É uma lei de causa e efeito que está no plano material, mas está no plano das relações humanas. No plano material, eu ponho a mão no fogo, eu queimo a mão. E não adianta pensar que posso não
queimar a mão sem estar protegido, eu pego a água e me molho. As coisas são absolutamente visíveis e percebíveis. Mas nós não percebemos tanto o quanto no aspecto do humano, o quanto um sorriso, o quanto uma palavra de carinho, o quanto que uma palavra de atenção, o quanto que um gesto de amor tem atuação. E achamos, por uma visão equivocada do mundo, achamos que podemos agir da forma que quiser. Vou mergulhar um pouco nesse ponto que eu estou falando. Nós vivemos como seres isolados, mas essa visão é equivocada. Nós não somos nada isolados. Em primeiro lugar, para nascer, precisamos de um pai e de uma mãe. Depois, para sobreviver, nós precisamos que alguém tenha tido carinho, a paciência e um amor de cuidar da gente quando crianças, porque uma criança não sobrevive sozinha. Tivemos que ter essas pessoas. Depois, cada coisa do mundo, tudo que temos, tudo, depende sempre do trabalho, de muitas e muitas milhões de pessoas. Hoje nós estamos aqui nesse prédio. Esse prédio foi construído para engenheiros, que tivemos que ter engenheiros que aprenderam nas escolas, de arquitetos, que atenderam normas, beleza, e operários que aqui vieram, trouxeram material, que arrumaram esse material. Nós estamos neste prédio aqui, porque este prédio, muitas e muitas pessoas trabalhavam para que existisse. Nós estamos aqui sentados em cadeiras e alguém fez essas cadeiras, elas não saíram do nada. Nós estamos vestidos, mas todas as nossas roupas, ou seja, o boné, o chapéu, o óculos, elas eram pessoas que trabalharam para fazer essas coisas. Então, no plano da materialidade, nós dependemos uns dos outros. No plano da materialidade, nós dependemos uns dos outros. E quando vamos tomar a nossa refeição, a alface, pelo menos alguém comprou, alguém comeu, alguém transportou, e a batata mesmo, o feijão mesmo, e o arroz mesmo, e tudo mesmo. O pãozinho que comemos, ele tem uma história do trigo plantado e replantado durante milênios, por muitas e muitas gerações, até chegar a nós. E aquele pãozinho que nós estamos pegando, ele tem a sua história, foi plantado, foi feito, foi preparado, foi transportado, tem toda uma história pequena. Nós não existimos no mundo sem os pássaros, sem os insetos que polinizam as flores. Nós somos dependentes dos pássaros e dos insetos que fazem a polinização. Então, nós somos no plano da matéria, nós dependemos de tudo, sem contar que dependemos do sol, da água, do ar, e somos muito mais do que criaturas terrestres. Nós somos criaturas cósmicas, fazemos parte das pessoas. Agora, se formos olhar isso numa visão mais profunda, nós vamos verificar que esses valores materiais são importantíssimos, são vitais, mas vital mesmo é o relacionamento humano saudável. Se o relacionamento humano não for amoroso, saudável, de cooperação, de apoio, é um desastre. O relacionamento humano precisa, só existe uma forma. Ele precisa ser saudável, mas só tem uma forma de ser saudável. E é fácil, cientificamente, nós vemos isso. Duas pessoas numa ilha. Na história de Robson Crusoe, acabam duas pessoas numa ilha, Josué e Luiz Sexta-feira. Eles podem ficar jogando pedras no outro, não pode tentar matar o outro,
um pode subjugar o outro. Mas relação saudável só tem um. Só tem um, não tem dois. Tá? O apoio mútuo, do companheirismo, da relação saudável de um com o outro. Isso é verdadeiro para duas pessoas numa ilha e temos que mostrar que cientificamente isso é verdadeiro para 7 bilhões de pessoas no planeta. Não existe duas formas de relacionamento saudável que não seja de fraternidade, de apoio, de companheirismo e de solidariedade. Não existe. Só existe uma. E a sociedade humana, na sua ignorância, ela tem feito as coisas mais terríveis, como faz até hoje. E dentro desse erro brutal que ela tem feito, a humanidade tem vivido eras e mais eras de sofrimento, de luta e de tristeza. E, nesse instante, o SENA, nosso Centro de Estudos Avançados da Universidade de Brasília, junto com a União Planetária e, portanto, a Universidade como um todo, está convocando a vocês, para nós juntos pensarmos que temos que mudar a mente do mundo. Não serve, a que está aí não serve, a preponderante que está aí não serve. Ela vai levar o mundo à autodestruição. Se nós não conseguimos mudar a mente do mundo da Terra. Sempre se diz que todos os momentos são importantes, são, mas os de hoje são de extrema seriedade. Porque antes nós podíamos, até guerra mundial, ter muitas mortes, muitas violências, mas hoje, pela ciência, pela brutalidade, pela falta da percepção de que nós somos uma unidade e de que as relações saudáveis têm que ser relacionamentos de afeto, de amor, de companheirismo. Por essa falta de percepção, nós podemos até não ter futuro. Podemos até levar o mundo à sua autodestruição. De maneira que esse momento realmente tem uma importância fundamental, porque está em jogo a vida da própria humanidade. Não é fácil ver, não é difícil perceber que em qualquer momento, seja pelo cataclismo global climático, seja por guerras, por bombas atômicas, nós podemos colocar esse mundo de cabeça para baixo mesmo, deve ficar. Então, esse convite é que nós temos uma tribuna ali, nós juntos pensarmos e encontrarmos os caminhos. Há um ponto que eu quero falar para concluir, que abre espaço para que eles possam falar um pouco. Esse ponto que eu quero concluir é que é possível fazer a transformação. Uma das dificuldades da transformação das mentalidades é que as pessoas dizem, não dá, 7 bilhões de pessoas, 8 bilhões, não vai dar para fazer, não tem como fazer, há muita descrença. Que não descrença, ninguém vai a lugar. Não. É preciso acreditar que é possível. Porque aí eu me lembro, fica muito forte na minha mente, a imagem das mulheres. Há poucas décadas atrás, elas estavam jogadas numa condição de submissão e de serem tratadas como um ser de segunda classe, na lei e no comportamento humano. E hoje, nós mudaram isso. Nós mudaram. Minha mãe queria entrar numa faculdade, não podia. Hoje, que a faculdade, a maior parte dos alunos são mulheres, as professoras são mulheres, leitoras. Então, nós vemos que elas conseguiram fazer essa transformação. Se for um pouco mais longe, nós vamos ver os ativistas pela abolição dos escravos. Certamente, muitos daqueles que viveram no século XVI, XVII, que eram ativistas,
morreram muito tristes, pensando, eu trabalhei a vida inteira pela abolição e estou chegando à morte e os escravos estão aqui na minha porta. Pois parecendo que não tem jeito. Mas, na verdade, eles fizeram a pavimentação para que houvesse a mudança dessa transformação. E essa mudança não se faz por leis, se faz por mudança de mentalidade. E só muda a lei quando muda a mentalidade. Nós temos, então, que trabalhar por uma nova mentalidade. Que nova mentalidade é essa? Primeiro, de reconhecermos a unidade da vida. De reconhecermos que todos nós estamos interligados e que a vida é linda, a criação cósmica é de uma beleza extraordinária. Aqui nesses dias, aqui no Brasil, a gente vê uma beleza de cada dia que é uma coisa extraordinária. E quando eu chego e vejo na minha mesa Brasil, café, maçã, banana, um abacate, que joias que a natureza traz para mim, que coisa maravilhosa, que vida maravilhosa. E quando eu vejo que cada semente, uma sementinha de laranja, ela tem infinitos laranjais no seu potencial. Infinitos. E nós vivemos assim, como que o mundo fosse só com matéria, que a própria semente fosse matéria. A semente é um laboratório e que se repete em toda a natureza. Existe uma ordem universal harmônica, uma ordem cósmica. E como é que um cientista consegue dizer que daqui a 20 anos vai haver uma eclipse solar vista em tal lugar, em tal hora, se a Terra está num movimento vertiginoso em várias direções? Ela gira em torno do Sol a mais de 30 km por segundo, 29,8 km por segundo. O Sol gira em torno da galáxia a 225 km por segundo. E nós estamos nesse rodopio, mas que é um rodopio harmônico. E eu digo, existe ordem. Existe ordem. Se nós plantamos uma coisa, nós colhemos rigorosamente a vida. Nós podemos nos fartar amplamente daquilo que plantarmos. Se plantarmos ótimos, se plantarmos violência, nós vamos colher os resultados diretos disso. Mas se plantarmos solidariedade, amor, companheirismo, nós vamos colher os doces frutos disso. Os doces frutos. E aí eu sinto que nós precisamos dar um mergulho bem mais forte, de perceber cada ser humano é uma expressão dessa sabedoria cósmica, dessa sabedoria cósmica. E uma expressão que tem esse poder de cuidado pela natureza, do livre-arbítrio, mas que vai produzir o resultado da felicidade. E que nós podemos mostrar que o que está aí é uma insanidade. Para concluir, se um parlamentar hoje também for à tribuna e disser, eu tenho uma fórmula perfeita para restabelecer uma situação econômica boa para o Brasil. Precisamos restabelecer a escravidão. Quem vai ser ridicularizado, vai ser achincalhado. Você ficou doido, mas isso era uma mentalidade presente, visível, presente nas leis, presente na Constituição, há 150 anos atrás. Então nós vemos que é essa mentalidade estrita, desumana, que faz isso. E que para mudar o mundo tem que mudar a mentalidade. E para mudar a mentalidade, qual é a mentalidade que precisamos?
de reconhecer que a fraternidade é uma lei da natureza. A fraternidade é uma lei da natureza. Todo mundo mostra isso quando nós vemos centenas de músculos, órgãos, sistemas, todos convivendo harmoniosamente e não em disputa entre os outros. A natureza é a mesma coisa. A natureza de uma floresta existe uma harmonia, e a harmonia é amor, a harmonia é entendimento, a harmonia está junto. Ou nós não percebemos que existe uma lei da natureza, que é uma lei da fraternidade, da solidariedade, e uma lei que é assim que se expressa a vida, e caminhamos para esses valores de disputa, de violência e cristãos. E eu revolto. Vocês que vejam aqui, mentes ilustres, corações ilustres, vamos trabalhar fortemente. Vamos usar essa tribuna livre aqui para construir uma nova mentalidade, a mentalidade do cumprimento da lei, que eu poderia chamar de divina, da lei da manifestação cósmica, que é a lei do amor. Complementar a minha fala, dando um depoimento de como surgiu a ideia da tribuna livre. Eu morei na Inglaterra 2 anos, no período de um ano, não morava em Londres, mas quando ia a Londres, eu ia muito ao Hyde Park. E lá existia um determinado local que ela chamava Free Corner Speaking, ou esquina de palavra livre, de tribuna livre. E o que ocorria, sem nenhuma pauta de discussão, alguém que queria falar um tema pegava um caixote, subia no caixote e começava a falar, e os personagens, depois de alguns minutos, formavam-se um círculo de ouvintes, né? E discutia-se. O indivíduo levantava um tema, né, que ele achava importante, e se discutia. Eu me lembro muito bem que numa sessão desse tribunal livre, dessa tribuna livre, que estava um anarquista falando, né? E o anarquista subiu e falou: olha, vamos fazer uma coisa importante, amanhã ninguém vai trabalhar nas empresas, né? Porque as empresas não são éticas como deveria e tal, coisa. E eu sugiro, falou ele, o anarquista, que amanhã, quando vocês acordarem, voltem a dormir. Não vão trabalhar. E se não tiverem com sono, ele distribuiu o número de telefone para esse número tem gravação do parlamento inglês. E você, escutando 5 minutos de discurso dos parlamentares, vocês vão certamente dormir. Então a ideia é que a gente possa se manifestar. Infelizmente, a Universidade está em greve, muito poucos estudantes, muito poucos professores, inclusive, talvez no finalzinho, a gente quer uma opinião de todos sobre a frequência desses eventos, etc. Como eu falei, no começo é experimental, e aí eu passo a palavra novamente ao Igor, para conduzir o nosso terceiro. Bom, meu nome é Paulo Minhacente, sou colega de muitos aqui, ex-professor da UNB, do Instituto de Letras, na área da linguística, hoje terapeuta, etc. Mas não vem o caso, poeta, escritor. Agora, a pergunta direta ao meu amigo Ulisses é a seguinte: item 6.1 diz que os participantes podem dialogar
uma ampla gama de temas, incluindo política, cultura, ciência, tecnologia, arte e espiritualidade, entre outros. A pergunta é, entre outros, é muito pouco para a filosofia. E eu não vou fazer uma defesa aqui da filosofia, mas acho que ela mereceria, ao lado da ciência, arte, espiritualidade, ser esse quarto tripé mencionado, não entre outros. Gostaria de ouvi-lo sobre isso. Muito obrigado. Eu não preciso mais do que alguns segundos para responder. A sua proposta é muito bonita e vai certamente ser acolhida pela organização. Pessoal, que maravilha estar participando aqui de mais uma iniciativa do nosso querido Luiz Miller e o seu grupo. O Paulo tem honra de fazer parte. E agora a Universidade de Brasília, que é essa escola tão importante para a nossa vida, para a vida dos nossos filhos, dos nossos netos e de Brasília em geral. Eu li atentamente os princípios do trabalho que se propõe esse grupo a fazer. Fiquei muito feliz de poder participar disso, porque eu faço isso há 58 anos. Eu tenho um jornal que começou em Taguatinga, hoje ele é internacional, porque pelas redes sociais a gente internacionaliza os nossos produtos. E eu vim falar aqui sobre um assunto que diz respeito a todos nós. Todos nós temos um problema sério em Brasília e precisamos ter atenção para esse problema sério, para que a gente possa, abordando esse problema sério, esse é o meu princípio, essa é a minha ideia, a gente possa conseguir pessoas, multiplicar esse grupo aqui, e alcançar a nossa cidade, que é Brasília. Porque não adianta nada, na minha opinião, a gente falar em termos internacionais, em termos de terra, se a gente não está conseguindo resolver problemas simples que estão ao nosso lado. Tudo bem, nada contra também se tratar desses assuntos, vamos dizer assim, estratosféricos, união planetários. Mas o que eu trago aqui é exatamente um problema muito sério que afeta todas as pessoas, especialmente aquelas pessoas que estão ali atrás do balcão. O povo. Todas as pessoas que fazem Brasília funcionar, repito, todas as pessoas que fazem Brasília funcionar vivem todos os dias um problema sério de mobilidade urbana. Eu trouxe alguns exemplares aqui do jornal, eu tratei desse assunto na última edição, e achei por bem trazer aqui esse assunto, porque se nós não atentarmos, na minha opinião, para o problema do nosso próximo, vai ficar difícil a gente querer cuidar dos problemas de toda a humanidade. A gente viu agora, inclusive, anteontem, uma coisa absurda, na minha opinião. Milhões de pessoas que irão ao Rio de Janeiro, pagando passagem, pagando altíssimo preço de hotel, para ver uma cantora. Essa humanidade está certa? Esse Brasil está certo? Com problema lá no Rio Grande do Sul, do maior tamanho. Com problemas aqui em Brasília, esse tipo de problema da mobilidade humana, que é o maior problema. As pessoas acordam todos os dias, e eu tenho 3 funcionários que fazem isso, eu posso dizer muito bem, então, e todos aqui sabem que isso é uma verdade. As pessoas acordam todos os dias, 5 horas da manhã,
para tentar pegar um ônibus. Para tentar pegar um ônibus. O ônibus não está à disposição, é só pagar, não. Tem que ver se o ônibus vem, se não vem lotado, se vem para o objetivo daquela pessoa. Todos os dias, 2 vezes por dia, ida e volta de Brasília. E uma coisa muito importante que eu quero ressaltar aqui a todos vocês. Brasília depende totalmente dessas pessoas. Totalmente. Então, a nossa cidade está indo para uma situação muito complicada e todos aqui que dirigem sabem bem disso. As pessoas que têm que pegar ônibus sabem melhor ainda. E o problema é tão sério, meu amigo Isaac, que as pessoas rezam para esse problema tão sério se repetir todo dia. Desliga aí, por favor, amigo. Para esse problema tão sério se repetir do mesmo jeito todos os dias. Porque, gente, quando há, como houve há uns tempos atrás, há 2 meses atrás, parece, uma paradeira de uma das empresas, a empresa Marechal, 380 ônibus pararam. A pessoa tinha saído da sua casa, ia para o ponto de ônibus, aquele ponto de ônibus lotado, todo sujo, esperando o ônibus que não vinha. E a não vinda do ônibus podia significar, meu caro Antônio, a perda do emprego. Agora imaginem os senhores a energia que essas pessoas todas, e aí eu entro bem no nosso tema, a energia que essas pessoas todas trazem para Brasília todos os dias. A nossa cidade, eu estou aqui desde 1959, e sei bem, eu estou concluindo, a nossa cidade antes ela tinha uma energia muito ruim, os funcionários públicos federais que não queriam vir para cá, deixar o Rio de Janeiro para vir para o Cerrado, no Brasil, tudo. E tinha as pessoas também que vinham para cá trabalhar para ganhar dinheiro e voltar para suas terras de origem. Brasília ficasse por aqui com os funcionários públicos federais que não gostavam de estar aqui. Muitas famílias acabaram fazendo isso. Porque o funcionário tinha que vir para cá e a família não queria vir. E o sujeito ou ficava aqui no seu trabalho, ou então perdia o seu trabalho. Então, eu queria dizer basicamente isso. Eu acho muito importante que nós tratemos dos problemas estratosféricos na nossa União Planetária e na nossa Universidade de Brasília, que tem essa importância tão grande. Eu disse uma vez, meu amigo Isaac, que Juscelino diz que Brasília é o centro das altas decisões nacionais. Se é isso, é aqui na Universidade de Brasília que efetivamente funciona o cérebro. Então, essa consideração que eu queria fazer, que maravilha a União Planetária e a Universidade de Brasília se unem para resolver problemas. Nós temos muitos problemas, mas precisamos pensar naqueles problemas que nos incomodam todos os dias. É o que eu tinha a dizer. Eu queria primeiro parabenizar mais uma vez essa nova empreitada aqui da UT e aqui o Arquiceano e trazer essa temática. E também a você, William. O que eu acho que você trazer duas informações. O tema que você traz tem a ver com o meio ambiente, tem a ver com direitos fundamentais de atividade humana, que são direitos humanos, tem a ver com outros tantos direitos que são renegados das pessoas em que a gente vê aqui em Brasília, infelizmente, ainda é expressão em que as classes, dessa luta de classe, elas são renegadas a questão de plano. Quem trabalha, depende do transporte urbano, quem trabalha nos hotéis, restaurantes, bares, ele sai de 1h da manhã, ele não tem transporte público.
Se ele não tiver um carro, uma moto, ou alguém que realmente possa, e só vai ter o transporte público rodando para depois das 5 horas da manhã. Então essa é uma realidade, além do que você trouxe, que em contrapartida, em 2010 estavam começando a aparecer muitos engarrafamentos aqui no DF, o DETRAN traz uma informação que só de carros particulares registrados no DF, sem contar os ônibus, os utilitários, caminhões, etc., vans, etc., nós tínhamos carros que dava para levar a população toda do DF de 2010, usando só o banco do motorista e o banco do passageiro, sem usar o banco de trás. Então você vê o nível, então há setores, aqui também é outra situação. Aqui eu acho que é um lugar do mundo, o cara foi dono de empresa de ônibus, virou dono de empresa de aviação. Então, tem-se um mercado que são mais de 2 milhões de pessoas mês usando o transporte nessas condições que eu trouxe. Então, pergunta, que caminho, né? Porque você não tem metrô indo para Sobradinho, a professora Conceição aqui lá de Sobradinho, não tem metrô indo para Sobradinho, indo para Planaltina, não tem metrô indo para o Gama, para São Sebastião, para o lado de Cavalhão, Itapuã, etc. Não tem. E não há, parece, perspectivas nem tão cedo se você querer ampliar esses modais de transporte nesse contexto. Então, uma das discussões que estavam lá atrás, eu acho que retorna a questão do rodízio de placas. Mas que caminho, né? É uma pergunta, não se resolve hoje, mas efetivamente é algo que ele tem que considerar a partir dessa realidade. Muito obrigado. Bem, o que eu tenho a dizer é o seguinte, aqui, muito obrigado, que beleza que o tema que eu fiquei tão capaz em trazer para aqui, ele é tão humano, ele é tão importante para as pessoas que nos circundam e nos circundam, que eu fiquei preocupado se esse tema ia chocar com temas estratosféricos que a gente também deve adotar, deve abordar. Mas eu queria dizer, finalmente, que olha bem que coisa absurda, gente. Nós temos metrô porque o Roriz conseguiu vender os lotes de Águas Claras todos e fazer naquele absurdo que Águas Claras, que era um pedaço da minha Taguatinga, fazendo aquele absurdo lá de uma cidade daquele tamanho, que é tida como uma qualidade de vida regular, mas que não tem mais espaço, não tem mais lote para hospital, para escola e para outros assuntos de maior interesse de uma cidade. E o pessoal brinca, meu querido São Próximo, que antigamente o engarrafamento em Águas Claras era na EPTG. Depois passou para as estradas que levam ao EPTG. Depois o estacionamento, que era o estacionamento dos edifícios, que era o ponto principal do engarrafamento. O engarrafamento agora está no elevador. Absurdo, mas é um fato. Então, parabéns mais uma vez a essa iniciativa. Estarei aqui conclamado, estarei aqui com muito prazer, participando, e muito obrigado por sua observação. Eu vou falar da minha relação com a UNB, que para mim é uma segunda casa. Eu me formei aqui, passei mais de 5 anos, formei em jornalismo, cinema, televisão, publicidade, muito da área de comunicação. Fiz também dezenas de cursos de extensão aqui. E agora estou de volta participando de mais um curso de extensão do Luciano. Não vou nem falar em detalhes. Participando do curso, cujo tema é Economia Humanista. E é um tema altamente emergente e atual, e está aberto à participação de todos os que quiserem frequentá-lo. Gostaria de dizer também que essa ideia da tribuna, eu, enquanto jornalista, aqui remetendo à experiência da água,
Eu já tive também há um bom tempo, mas a realização no meu pensamento não seria no Bandeira, seria lá no lado externo da Polícia da República, ao lado da rodoviária. Mas eu acho que essa experiência vai se desdobrar, deveria se desdobrar, investindo para a sociedade em vários locais, porque nós temos uma carência de participação, né? Eu acho que quando a gente fala de cidadania, a gente tem que levantar da cadeira e participar. Eu vejo que deve ser uma cidadania ativa, porque senão a gente fica só esperando que outros façam e a gente não realiza o que quer enquanto cidadão brasileiro, né? Acredito que essa experiência inicial será exitosa e com certeza pode se desdobrar não só para a capital do Brasil, mas para todo o Brasil, porque quanto mais pessoas participarem, mais nós solucionaremos problemas que costumamos a delegar a pessoas que não têm lá muita responsabilidade ou competência de resolvê-las de uma maneira democrática. Então eu vou elogiar essa iniciativa, porque nós precisamos disso todo mundo. Podemos dizer que a região nem que o país também não é tão longe. Nós temos mais de 500 anos aí de luta. Até hoje os índios brigam, os negros brigam, os trabalhadores brigam por direitos básicos de reconhecimento, né? Então é por isso que essa iniciativa, acredito que vai ser bastante exitosa. Obrigado. O nosso querido professor Isaac está achando que é um assunto que nós temos que decidir, que o projeto é que essa tribuna seja diária. A parte do documento que foi distribuído. Tem que estar achando que nessa primeira semana nós poderíamos fazer a próxima reunião só na sexta-feira. E nesse período a gente examinar se é a melhor forma, se não é, etc. Tal. Convidar pessoas, convidar umas pessoas. Então, ou até a questão aqui presente, me parece, eu sempre acolho as sugestões aí do professor Isaac, porque são sempre muito sábios. Mandar um na América de Centro. De maneira que parece que talvez seja o caso de nessa semana, a próxima reunião, sexta-feira, vamos ouvir a professora Ramira. Enorme satisfação estar aqui hoje, esta noite, realizando mais um passo do grande sonho da União Comunitária, que vai sempre com muita luta, com muita perseverança, construindo pequenos projetos, os quais vão evoluindo e hoje nos permite estar aqui em parceria com o Oceano, lançando o projeto da Tribuna Livre. Eu faço parte da coordenação do Grupo Humanista, que é o Grupo da União Comunitária, faz parte também do Oceano. É um curso de extensão daqui do Oceano da UNB. E eu acho muito importante mencionar a existência desse grupo. Eu vou esperar para trazer, mas eu agradeço já ao nosso colega Milton, que faz parte do grupo, por trazer esse assunto, porque é muito difícil falar de paz quando nós temos não só um país, um mundo tão desigual. É muito difícil a gente querer falar sobre tantas bondades e tantas virtudes quando se existe um mundo, principalmente no mundo ocidental, tão desigual, com tanta miséria, com fome. Nós somos privilegiados de estar aqui hoje, poder debater sobre esses assuntos, e é uma honra enorme dar início a essa tribuna. Agradeço imensamente ao professor Isaac Rocha pelo grande apoio que tem nos dado nos projetos envolvendo a União Comunitária. Agradeço ao meu grande avô, não sei se todos sabem, além de amigo, é meu avô, ele é inspiração, pelas palavras de sabedoria. Acompanho todos os dias, é uma honra estar aqui com esse público tão seleto para debater assuntos tão importantes. Então,
Espero que seja um projeto exitoso e que possamos nos encontrar na sexta-feira novamente para tratar sobre assuntos vinculados diretamente ou indiretamente à paz. Muito obrigada. Muito obrigado a todos. Declaro encerrada a tribuna livre.